Então, meus caros, nós chegamos àquele tempo em que somos convidados a entrar neste oceano sem margens, o oceano que não tem margens da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja se veste de roxo, os nossos troféus, as imagens dos santos e os crucifixos, que são símbolo da vitória da graça sobre a natureza corrompida, estão cobertos, de modo que o olhar de nossa alma deve fixar-se somente em Jesus Cristo, que misteriosamente renova a sua paixão. Remédio mais do que suficiente para curar a nossa natureza e a nossa carne. Agora, Jesus empresta a voz da igreja para rezar e pedir que se faça justiça por ele. Os versos escolhidos para este tempo, os versos da Bíblia, estão todos na primeira pessoa do singular, como foi o caso do introito desta missa, quando nosso Senhor rezou dizendo: fazei-me justiça, Senhor, e apoiai a minha causa contra um povo infiel. Livrai-me do homem perverso e enganador, já que sois o meu Deus e a minha fortaleza. Enviai, Senhor, lá do céu, a vossa luz e a vossa verdade, para que me conduzam ao vosso Monte Santo e à vossa morada. Fazei-me justiça, Senhor. É o apelo que brota do coração angustiado e cercado de dores de nosso Senhor Jesus Cristo, neste tempo que somos chamados a viver, a participar. Uma coisa que nos chama a atenção e que deve servir de alerta para nós é como os santos trataram de procurar logo o seu lugar na paixão de Cristo e ocupar este lugar. Quanto à paixão de Jesus, há duas posições, dois postos. Um imperfeito e incompleto, que é daqueles que se comovem, que se condoem dos sofrimentos de Jesus. Aqueles que se aproximam do crucifixo para, com algum grau de piedade, depois na Sexta-feira Santa, beijar a cruz. Solidários, de modo aparentemente solidários com os sofrimentos de Jesus. Mas outros não. Outros não fazem só isso. Não se restringem a parar para observar Jesus na sua paixão. Isto Pedro fez. Os senhores se lembram bem, quando a polícia do templo chegou ao Jardim das Oliveiras para prender nosso Senhor, os apóstolos fugiram, o abandonaram, o deixaram sozinho. Começa ali então, a se efetivar, a se materializar os sofrimentos de Cristo. Pedro não foge. É injusto dizer
que Pedro fugiu. Ele não fugiu, mas se esgueirou nas sombras da noite e na paisagem para olhar de longe, à distância, o que estava acontecendo e o que iria acontecer com Jesus. Boa parte dos que cada ano celebram a morte de Cristo e a sua ressurreição não estão em condições melhores do que do apóstolo São Pedro, porque observam a distância. Não são suficientemente virtuosos para colocar-se em risco por ele. Admiram Jesus, amam Jesus não sei quanto, mas não o suficiente para tomar parte na paixão dele. Da paixão fogem. Olham à distância, não fazem mais do que admirar a paixão e condoer-se, mas só. Guardam ansiosamente aquela distância de segurança para não correrem nenhum tipo de risco. Muito diferente foi a atitude do apóstolo São Paulo, que disse na carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 14: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Esta é a afirmação de alguém que não apenas contemplou a cruz, mas subiu nela. Tomou parte na paixão do Senhor. O apóstolo poderia ter escolhido das diversas virtudes de Cristo, dos atributos de Jesus que lhe foram outorgados, ele poderia ter escolhido outros. Ele poderia ter dito que a sua glória era a sabedoria de Cristo, porque tinha lhe sido dada de modo abundante. Ele poderia dizer: a minha glória é a ciência e a sabedoria de Cristo. Não disse que sua glória seria a ciência de Cristo. Ele poderia ter dito que a sua glória estaria na piedade, na potência sobre-humana de operar milagres, como de fato aconteceu. O apóstolo São Paulo realizou muitos prodígios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive o de ressuscitar mortos, mas não se gloriou nisso. Ele disse que sua glória, longe de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. A sua glória era a cruz, que naquele tempo era o opróbrio do mundo, a vergonha do mundo. A cruz era algo tão inominável no tempo em que o apóstolo faz esse tipo de afirmação, que não era educado, não era de bom alvitre nem educado falar da cruz perto de um cidadão romano. Era ofensivo a um cidadão romano ouvir qualquer assunto no qual se misturasse o tema da cruz. Não se falava de cruz perto de um cidadão romano. Porque a cruz era o opróbrio
e a vergonha do mundo. Mas, na cruz de Cristo, o apóstolo São Paulo encontrou a sua glória. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os nossos santos entenderam isso. É impossível que se forje qualquer santo a não ser na forja da cruz. Todos os nossos santos entenderam isso e se dispuseram a partilhar esse tipo de glória. Agora, como normalmente os cristãos agem, eles também se gloriam da cruz, não na cruz. Tem seus livros de devoção marcados pela cruz, tem seus corpos, seus trajes enfeitados pela cruz. Gostam de cantar em prosa e verso a cruz. Então, gloriam-se da cruz, não na cruz. Não na cruz. Na cruz, não. Na cruz, não. Da cruz, sim. Nela, não. Nela, não. Nos gloriamos da cruz de Cristo, porque somos seguidores de um crucificado. Vamos beijá-la, reverenciá-la na Sexta-feira Santa. Vamos nos curvar diante dela. Está prescrito, inclusive, aos sacerdotes que no rito do beijo do Santo Lenho fiquem descalços. Os padres devem tirar os sapatos e pisarem no chão frio para se aproximar do Santo Lenho e beijá-lo. Porém, meus queridos, é difícil encontrar alguém que queira se gloriar na cruz. Na cruz. O que constitui a cruz? 3 coisas. Uma suprema nudez ou pobreza. Uma suprema dor e um supremo desprezo. Nosso Senhor crucificado está despojado de tudo. Não tem nada na cruz. Nada. Padece ali um dos piores sofrimentos que a malícia humana já pôde inventar para
vingar-se de alguém, que são os sofrimentos que a cruz provoca no que está crucificado. E Jesus experimenta um supremo desprezo. Não há mais uma multidão para aplaudi-lo e aclamá-lo. Aquela do domingo anterior agora ri-se dele. Pediu há poucos instantes que fosse crucificado, há pouco tempo que fosse crucifica-o, crucifica-o. Quando, presta atenção, quando algo da nudez e da pobreza de Cristo, da dor imensa de Cristo e do desprezo de Cristo começarem a te atrair, então estarás já no início daquele caminho de quem deixou de gloriar-se da cruz para gloriar-se na cruz. Mas só depois que estes tesouros começarem a chamar a atenção e o desejo do teu coração, a suprema nudez, a suprema dor e o supremo desprezo. Enquanto olhas para estas coisas dizendo, isso foi problema dele, não é meu. Serás alguém que segue Jesus Cristo como Pedro, por ocasião da prisão de Jesus na noite de Quinta-feira Santa. Segue com os olhos, só admirando, achando bonito, comovente, mas só isso. O mundo coloca a sua glória na abundância das riquezas, nos prazeres e nas honras. O mundo coloca a sua glória na abundância das riquezas, nos prazeres e nas honras. A tua glória deve ser precisamente o oposto de tudo isso. Se quiseres um dia chegar a esta maturidade e a esta santidade de quem diz, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. E é isso, meus queridos, o que se quer dar a entender quando se diz que o mundo deve estar crucificado para ti e tu para o mundo. Que cada um tenha sentimentos diretamente contrários, tu e o mundo. Os sentimentos do mundo e os teus. O problema é que nós passamos muito tempo perto do mundo, no mundo, e nos afeiçoamos a ele de modo desmedido, e nele fincamos raízes profundas. E para muita gente, o maior pânico e o maior medo é de que tenham que arrancar alguma dessas raízes tão fincadas, tão profundas no mundo, que oferece uma aparente sensação de segurança, de estabilidade, de conforto e de bem-estar.
enraizados até no fundo. Fica muito difícil para alguém colocar-se em marcha, subir com Jesus o Calvário, para ali encontrar o único lugar onde se está verdadeiramente livre, onde se goza a liberdade dos filhos de Deus. A cruz. Quando dois ocupam a mesma cruz, imagine uma cruz onde há duas pessoas crucificadas. Uma de um lado, a outra do outro. Uma cruz ocupada por dois. Necessariamente, um deve virar as costas para o outro. Dois crucificados na mesma cruz não podem olhar na mesma direção. Porque quem está de um lado olha numa determinada direção, quem está do outro, noutra direção. Por isso o apóstolo diz: eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. O mundo olha numa direção, eu olho noutra. Isso é o que deve acontecer no nosso caso, meus senhores. Eis o que é preciso acontecer. Porque me parece que aquela obra iniciada pela ação do Espírito Santo no nosso batismo, e que foi a obra de fundamento, de alicerce do edifício da nossa vida cristã, e na maioria dos casos está parada ali. Uma vez que o batismo é o fundamento, mas a cruz é a viga mestra do edifício. Então não sai dos alicerces, não sai da base, o edifício da tua vida cristã, porque não há nenhuma disposição com relação à cruz de se aproximar dela, de subir nela. O mundo deve virar as costas para ti, e tu deves virar as costas para o mundo. Eu lamento muito. O mundo não te ama? Não deves amá-lo também? Ele não te ama. Se és de Cristo, vais experimentar mais cedo ou mais tarde o peso do aviso que Jesus deu. Sabeis que se o mundo vos odeia, é porque antes odiou a mim. Um discípulo do crucificado, que está bem com tudo e com todos, não importa a situação, cercados de amigos, ovacionado, bajulado, deve questionar o seu cristianismo. Deve. Deve questionar o seu cristianismo. O mundo não te ama. Não deves amá-lo também. O mundo não te aprecia. Não deves ter-lhe apreço algum. Então aqui estará a perfeita
crucifixão. Aqui estará a perfeita crucifixão. Mas se olhando de onde estás, olhas para onde o mundo olha, então, meu irmão, não estás crucificado com Cristo. O mundo não morreu para ti. Tu não morrestes para o mundo. E porque não morrestes para o mundo, não podes viver para Cristo. Não em plenitude, não em abundância, não em plena liberdade. Se quiseres, assim crucificado, morrer para o mundo, é preciso que antes o mundo esteja morto para ti. O mundo está crucificado para mim, primeiro, e eu agora crucificado para o mundo, disse o apóstolo. Quando o mundo começa a morrer? Quando? Quando o mundo começa a morrer para alguém? Quando alguém abdica desta ilusão miserável, que é a de procurar no conjunto das criaturas algo para dar o nome de vida. Ai, isto é minha vida. Para isso aqui eu vivo. Toda a razão da minha existência é essa situação, é essa pessoa, é esse negócio, é esse bem. Pronto, meu irmão. Se assim te comportas diante do mundo, não morrestes para ele, nem ele para ti. Começas a deixar o mundo quando entendes que não viestes a este mundo para nada do que os teus sentidos tocam, nem ninguém. Com todo respeito e com todo respeito pelos seus filhos, parentes e amigos, mas também não foi para eles que você veio. Você veio para Deus. Porque escute aqui, enquanto houver qualquer coisa aí fora, exercendo sobre nós fascínio, atração, por sua vez, e nós pela nossa, nos deixando atrair e fascinar, o que estamos celebrando aqui não passará dos símbolos e das orações. É algo que vai começar aqui e que vai terminar no limiar da capela. Descendo aquelas escadas, acabou tudo. Acabou tudo. O mundo morre realmente para alguém quando esse alguém deixa todos os seus bens. Só então, não tendo ele mais nada, só então, quando o mundo não tem mais nada para nos atrair, eis aí o morto para o mundo. Então, chegada a esta altura desta meditação, e como ainda estamos nos exercícios quaresmais, deveríamos tocar nessa fístula.
punçar esta fístula para extrair dela o pus. Se entendemos que agora, porque a cabeça, que é Cristo, para a cabeça, o mistério da paixão está encerrado. Ele venceu a morte e o pecado, mas não o corpo, os membros ainda não. Por isso necessitamos da cruz. Então, nosso exame de consciência agora deve incidir, deve cair sobre esses atrativos, sobre estas miragens que não nos permitem estar de modo pleno mortos para o mundo, porque ele ainda nos atrai, nos chama para si, nos seduz. O mundo morre quando não consideras mais os bens deste mundo como a finalidade da tua vida. Só então, não tem do mundo mais nada com o que te atrair, ei-lo morto para ti. Mas enquanto te seduz e te atrai aqui e ali, isso e aquilo, meu irmão, vamos mal. Vamos continuar nos gloriando da cruz. Mas não na cruz, como os santos fizeram. Que não se contentaram em admirar Jesus, mas entenderam que a cruz era para eles também. Que é preciso subir lá, se deixar crucificar, para morrer para o mundo e viver para Deus. Agora, é preciso então limpar o afeto, que é disso que se trata, com a escova de aço da penitência. Limpar o afeto, porque é com ele que estamos algemados, acorrentados ao mundo. E então, ouvimos estas coisas, celebramos estas coisas todas, nos admiramos delas, mas continuamos distantes. Estão reduzidas à cabeça. Não se efetivam em nós, membros da cabeça que é Cristo. O amor que dedicamos a quem tanto padeceu por nós, se é amor, porque pode não ser,
E não é raro encontrar pessoas enganadas quanto ao amor de Deus. Pensam que amam, quando na verdade não amam. O amor que dedicas a quem tanto padeceu por ti deverá levar-te a esta manifestação. Que o mundo morra realmente para ti e tu morras para o mundo. É disso que se trata agora. Muitos chegaram a esta maturidade e não precisam deste tempo da paixão. Amadureceram e agora colhem o fruto da sua madureza na contemplação da face divina. Outros, infelizmente, apodreceram como fruta no pé. Antes de amadurecer, caíram, e onde caíram, ficaram. Mas a nós é concedida mais uma oportunidade. Aproveitemos. O tempo é precioso. Passa e não volta mais. Supliquemos, portanto, meus queridos, esta graça da parte de Deus. Cristo morreu para que morras também. Lembra bem, Jesus morreu crucificado. É verdade. Para que agora, com Ele, morramos também. Porque é preciso morrer para viver. Morrer para o mundo, para viver para Deus. Sem as amarras, sem essas raízes que nos prendem às ilusões desta vida que passa. Então, estaremos incluídos no mistério da Páscoa, não é? Que não será apenas a de Jesus, mas a nossa também. Que purificados no afeto pela penitência, passaremos da morte do mundo para a vida com Cristo. Isso será a nossa Páscoa. Isso será a nossa ressurreição, tão necessária e tão urgente. Não se esquece, meu irmão. Vejam como Deus tem sido bondoso e paciente conosco. Vejam os senhores, que felicidade nos aguarda, caso estejamos dispostos a dar um passo nessa direção. Porque, como ainda vai afirmar o apóstolo na figura, na parábola, dizendo que não é quem recebe a coroa de louros na Olimpíada, não é quem assiste na arquibancada, mas é quem desce a arena para o combate e para a luta. Não é quem assiste, grita e aplaude, mas quem desce a arena para lutar e combater. Esse sim concorre e disputa a coroa, o prêmio, o troféu. Guardemos bem, então, esta instrução. Não há coisa melhor a fazer nesta primeira semana
paixão de Jesus do que procurar os cabos e as amarras que nos mantêm presos a este mundo. Estes amores e afetos desordenados que nos convencem de que não existimos para outra coisa a não ser para aquilo que o dinheiro pode comprar e para aquilo que os sentidos podem gozar. Vamos precisar de duas boas doses, uma de humildade e outra de honestidade. Caso seja do nosso interesse, não é? Experimentar o poder da cruz, a respeito da qual afirmou o apóstolo: longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.